Boa noite! Bora falar então agora desse tema muito importante que é saúde mental e intercâmbio, né? Ansiedade e intercâmbio, esse sentimento que está tão presente na nossa vida e está presente, gente, em todas as etapas, desde o planejamento do intercâmbio aqui no Brasil, a também quando a gente já está lá na Austrália, quando já está lá na Irlanda. Por isso que a gente tem convidados super especiais aqui na nossa live de hoje, que é a Natália, psicóloga, especialista em TCC e terapia do esquema, e a Sheila, intercambista e também responsável do marketing da Connection Austrália, que vai estar compartilhando experiências da vida dela lá como intercambista e também um pouquinho do que ela sente, o que a galera tá passando por lá na Austrália. Então fiquem por aqui, encaminhem essa live para quem tá planejando intercâmbio, para quem tá na Austrália, para quem tá na Irlanda e precisa às vezes de um toque a mais ali de carinho no coração e acolhimento. Então, bora aceitar nossas convidadas, que vai ser uma live muito legal. Vou aceitá-las aqui. Inédita aqui na Connection. Acho que só dá para aceitar uma de cada vez. Bom dia por aí! Bom dia, Austrália! Boa noite, Brasil! Bom dia! Nem vou falar quanto tempo, que a Sheila eu vejo sempre, né, gente? Mas muito bem-vinda, Sheila, na nossa live aqui. E hoje quem Obrigada. mais vai falar é você, né? Eu vou só guiando, mas você vai contando aí um pouquinho de tudo pra gente. Pode deixar, estarei aqui. Deixa eu convidar agora também a Natália, nossa psicóloga, que vai estar nos auxiliando em tudo. Que a Sheila vai estar contando um pouquinho de como é lidar com os perrengues por aí, né? Oi, 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 boa noite, Nath. oi, boa noite, bom dia, Sheila. Oi, boa noite! Gente, para quem então tá entrando agora, eu já estava dando uma introduzida ali ao tema, mas para introduzir agora com as meninas também. Hoje a gente vai estar falando de dois temas muito importantes, né, que se combinam, que é saúde mental, ansiedade e intercâmbio, que a gente tem em todos os momentos, né, ali durante o intercâmbio, tanto agora no planejamento aqui no Brasil, quanto aí durante também a vivência, né, Sheila? Então, acho que são sentimentos que a gente vai falar hoje que são muito comuns da vida, mas quando a gente está fora da nossa zona de conforto, eles explodem. E aí a Sim, Nath vai nos auxiliar a como lidar com tudo isso muito melhor, né? A como controlar tudo isso, principalmente quando a gente está fora da nossa zona de conforto. Então, antes de tudo, se apresentam para todo mundo, né? Contem aí quem é a Sheila, quem é a Natália, para todo mundo conhecer vocês. Vou começar, que eu sou nova aqui, então sou a Natália, sou psicóloga clínica, atendo várias pessoas que vivem fora de seus países de origem na clínica, então tenho essa experiência um pouco com a incerteza, com estar fora, a saudade, o estar longe, a perspectiva de futuro, o que eu faço, para onde vou. Então, na minha clínica aproxima muito esses pontos também. E hoje vou compartilhar com vocês mais dessa percepção, algumas experiências também que eu vou encontrando. E também conversando com a Sheila, entendendo o momento que ela está, ouvindo um pouco dela e como também uma boa agência auxilia nesse lugar, né? Dessas incertezas, desses medos, dessas preocupações. Mas também uma boa terapia, uma boa saúde mental em dia também auxilia a passar por tudo isso. É verdade. total. Bom, eu sou a Sheila, eu tô aqui na Austrália há 7 meses e eu já conhecia a Connection, eu já fazia parte do time da Connection e hoje eu tô aqui na Austrália. Então eu lido bastante, né, com esse sentimento de outros estudantes. Eu já lidava com esse sentimento lá do Brasil. E eu já sabia, já tinha uma ideia de como era o intercâmbio. Eu nunca tinha vivido ele de fato, mas eu já tinha pesquisado muito sobre o intercâmbio. E há 7 meses eu vivo ele na pele. O que é uma loucura, porque eu nunca imaginava estar aqui. Eu achei que eu nunca teria coragem de estar aqui.
E há 7 meses eu vivo essa grande loucura que é a Austrália. Eu tenho 27 anos, né? Eu não sei se isso importa, mas eu acho que a idade é um peso aqui. As pessoas acabam levando a idade como um peso aqui. Eu tenho 27 anos. E, enfim, meu processo foi muito fácil, né? Eu não tive muitos perrengues em processo, justamente pois eu estava com a Conexão. Então, eu tenho certeza de que uma boa agência, ela facilita a chegada, né? Ela torna tudo mais tranquilo. Eu tive uma espera muito grande do meu visto, mas Ai, aí sim. foi a imigração, né? A imigração demorou 69 dias para aprovar o meu visto. Mas esse foi a única coisa que me deu um pouco de incerteza, assim, de angústia. Porque todo o resto foi muito simples e muito tranquilo, assim. Então, só a imigração ali que me ferrou um pouquinho, mas fora isso, eu tenho certeza que a minha chegada até aqui fez a minha experiência ser boa. Eu acredito que se eu tivesse perrengues no meio do caminho, a minha chegada aqui ia ser diferente. Então, isso eu devo muito à Connection, assim. Ter um processo tão leve. E é legal mencionar, gente, que a Sheila hoje ela estuda inglês. Então é o primeiro curso da maioria dos intercambistas, né? Vamos por ali, de 95% das pessoas que saem do Brasil, elas saem para estudar inglês. Então ela tem contato com todo mundo que está chegando. E quem chega bem cru do idioma vai passar mais perrengue, né? Eu, infelizmente, não fui aluna da Connect, então eu passei muito perrengue no início. Não tive essa honra de ser guiada por mim mesma, mas o primeiro contato, como a Sheila falou, faz bastante diferença, porque ele guia os seus sentimentos, né? E você esperar tanto por uma coisa e se frustrar é terrível. E aproveitando, a Sheila já deu pra gente engatilhar e a Natália se imergir aí no nosso tema. Sheila, lista pra gente, tipo assim, os sentimentos que você mais escuta das pessoas e até um pouquinho do que você já passou também, né? Esse sentimento é bem comum, pressão, né? Como você falou da idade, né? A idade é uma pressão que a gente sofre muito aí mesmo. Conta pra gente como que é a realidade durante o intercâmbio. Tanto que você sente como intercambista e o que você recebe aí na agência também. Eu acho que o primeiro sentimento que aparece é o sentimento de não se enxergar na Austrália. Eu não me vi aqui. Então, era muito difícil eu imaginar que a minha vida ia fluir deste lado do planeta. E é uma sensação que a gente só sabe que ela acontece quando a gente chega. É muito louco isso. Quando a gente está no Brasil, a gente pensa mil coisas, inventa mil cenários, e a gente realmente só se vê quando a gente vive o dia a dia aqui. É muito doido. E chegando aqui, eu sinto muito que tem a barreira do idioma, né? Que muitas pessoas vêm sem nenhum inglês e tem como vir sem inglês, né? A gente pode estudar aqui, aprender do zero aqui o inglês. Então eu sinto que o idioma é uma barreira muito grande do meio de não saber se comunicar, apesar de tanta tecnologia que a gente tem. Mas o idioma é um problema, não um problema, mas assim, outra coisa que eu penso muito é sobre os objetivos. Às vezes a gente chega aqui na Austrália e está longe da família, né? A gente está longe de todo mundo, a gente está vivendo em outra moeda, então tem um pouco dessa pressão financeira também. Então, como a gente está longe de tudo, vivendo em outra moeda e vivendo em outro fuso, muitas vezes a gente deixa os nossos objetivos de lado, porque a gente faz novos ciclos de amigos. Então, isso eu percebi muito aqui e às vezes a gente acaba, né, trocando os nossos objetivos com os objetivos das pessoas que estão próximos da gente. Isso é muito Então, comum. é muito comum. E a gente tem que fazer o trabalho diário de todos os dias parar e pensar, não, o meu objetivo é esse. Porque senão a gente troca. Tem muita gente aqui só para juntar dinheiro, tem muita gente que está aqui só para aprender inglês, tem muita gente que está aqui para fazer a vida que precisa dar certo, que não tem outra escolha. Então, são muitos objetivos diferentes em um mesmo lugar. Uhum. E a gente longe da família, e longe do país, e longe de tudo. Então, eu acho que esses são os pontos assim que, quando o pessoal chega, mais impacta. E isso tudo leva uma comparação também, né? Tipo, e a gente lida agora, o lado sendo a gente lida com muita comparação. Os estudantes se comparam muito. Na época de renovação de visto, mais ainda. Mas o meu amigo fez isso, eu também quero isso. Justamente
por essa pressão, né? De estar em um meio que você precisa ser igual a todo mundo. E trazendo, por exemplo, para a Natália, quando você decide ir embora da Austrália, parece que é errado. Porque como boa parte quer morar permanentemente, pela qualidade de vida, por tudo, quando você... Eu passei muito por isso quando eu decidi ir embora. Quando eu decidi ir embora, eu parecia um OVNI, né? Eu parecia uma pessoa de outro mundo. Todo mundo falava assim, mas por quê? O que que deu errado? E não deu errado. Eu só encerrei meu ciclo lá e queria viver algo novo, né? E aí fui pra Irlanda. E aí é sempre visto como o que que deu errado. E aí você fala, será que eu tô fazendo algo errado, né? Será que eu tenho alguma coisa errada? Por isso que acredito que um dos principais objetivos também é estar muito claro de quais são os valores, né? Mais do que objetivos do porquê foi, se foi para juntar dinheiro, se foi para fazer a vida, se foi para mudar todo o contexto, quais são os seus valores, o que que você quer para sua vida. Acho que esse é um ponto, né? E o que quer da sua vida precisa nortear todas as suas decisões, inclusive os seus objetivos. No sentido de, se for, se um dos objetivos é viver perto, se um dos valores muito forte é viver perto da família, é viver uma vida mais tradicional, quer dizer que a pessoa não vai fazer um intercâmbio? Não, quer dizer que ela vai fazer um intercâmbio, um objetivo pontual, mas em algum momento ela vai voltar, porque estar perto da família é um valor muito importante para ela. Eu vou botar meu fone, que talvez seja eu que esteja dando interferência aqui. E aí vocês me dizem se Pois é, tá tem. melhor. Oxi. Aqui. Eita. Será que a internet travou para todo mundo? Voltou? Pra Voltou. mim, Voltou. Aqui para mim tá tudo bom. Tá tudo bom para todo mundo aí, gente? aqui Sim. tá ok. Aqui. Apareceu os Aham. foguinhos. Aqui. Tá, então é sinal que tá realmente muito bom. E acho que melhorou a interferência também, né? Melhorou. Melhorou. Meu fone tava perto. E aí sempre fica dando eco quando ele tá perto e não tá conectado. Mas, e sobre isso de valores, eu acho que é difícil até do estudante entender, talvez, né? De como identificar, por exemplo. Ah, cheguei na Austrália, tudo lindo, perfeito. Cheguei na Irlanda, tudo é lindo, perfeito, maravilhoso. Como identificar quais são os meus valores diante desse avalanche de coisa que eu tô vivendo, né? De tanta coisa nova. Como se manter também firme a isso tudo, compartilhando a vida com gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, em contextos completamente diferentes, idades diferentes, porque é tudo muito rápido. Uhum, uhum. É, é muito difícil, assim. Acho que estando na Austrália, estando do outro lado do planeta ou não, né? Se manter firme nos valores é algo difícil. Mas é muito mais fácil, com certeza, quando a gente sabe quais são eles, né? Então, ir entendendo quais são os valores, não os objetivos como a Sheila disse. Acho que tu chega lá e depara com muitos objetivos num lugar só. E aí, sim, beleza, para onde eu vou, o que que eu quero agora, e aí vai se experimentando. Né? Ah, eu vim com o objetivo de juntar dinheiro, mas cheguei aqui e vi que o meu objetivo é outro, é conhecer pessoas, é me experimentar em um outro momento de vida, beleza. Mas voltando até não, o que que é importante para mim? O que que lá no final da minha vida eu vou ter feito e vai ter feito sentido, mesmo quando essa fase passar, né? Essa fase de intercambista é o mesmo, olha, né? Então, acho que quando a gente pensa valores, a gente pensa isso, é diferente de objetivo. E acho que quando vocês vão para a Austrália, vocês têm objetivos claros, que chega lá e dá opa, será que é isso? Mas ter valores sólidos, acho que é muito importante, talvez até mais importante do que ter objetivos. Porque aí lá no final, não sei se vai ter sido 8 meses, um ano, 10 anos, ou ter ficado com visto permanente, vai ter feito sentido, né? É verdade. E Nath, e como que
E como trabalhar essa questão dos valores? Porque eu acho que, bom, conhecer dos seus valores é bem terapia, né? Que a gente vai a fundo para o estudante entender. Mas se é uma pessoa leiga que nunca fez terapia e se sente perdida nesse ambiente de tantos contextos e ela precisa de. Tem estratégias que a pessoa consegue adotar no dia a dia para conseguir até se sentir um pouco mais conectado consigo mesmo em um ambiente que é muito diferente, né? Tipo, que tá diferente da base. Esse eu acho que é um ponto. Tipo, você tá diferente de tudo que é seu. Você tá diferente do que você chamava de casa. Você tá diferente do que você chamava dos seus melhores amigos, da sua família. E você precisa de alguma forma buscar coisas que te levam a você se encontrar, né? Uhum. Sim, chega um momento em que a única forma é, assim, realmente indo para terapia, entendendo, porque daí mudou tudo, mas obviamente a gente vai, a nossa vida, a gente vai construindo ela de valores. Não Sim. precisa ser, a gente não constrói os nossos valores na terapia, a gente percebe os nossos valores na terapia. Então, acho que esse é um ponto, né? A gente ir olhando para a nossa vida, o que é muito valioso, o que é viável, quais são os pontos que fazem a diferença, quais são os pontos que eu estou sentindo saudade agora, né? Por exemplo, um valor muito grande meu para minha vida é crescimento, desenvolvimento. Tá, eu tô sentindo saudade disso. Nossa, tô sentindo saudade aqui de estar crescendo. Acho que, na verdade, na Austrália não teria nem como sentir saudade disso, né? Mas outro valor muito importante para mim, família, pessoas, muitas pessoas. Tô sentindo saudade disso. Putz, como é que eu vou ir atrás disso aqui? Né? Eu vou fazendo pessoas aqui também, eu vou me comprometendo a estar mais perto, mesmo distante da minha família, das minhas pessoas, dos meus amigos. Então, eu entendendo o que faz sentido, o que é negociável para mim, quais são as coisas que realmente no meu dia a dia estão me fazendo falta, né? Porque a gente já tem os nossos valores. Ou a gente não está olhando para eles, reconhecendo eles, ou mesmo, por hora, a gente não está com compromisso com eles. Porque também não basta a gente ter os nossos valores, a gente saber o que a gente gosta, a gente saber o que faz parte da nossa vida e a gente não ter compromisso para agir com eles. Porque nem sempre é fácil, né? Até o próprio valor que eu falei antes, né? De crescimento. Não é fácil ir aí para a Austrália e aí fazer um curso super de inglês, com um turno grande, quando tem outras coisas chamando atenção na volta. É difícil também, de acordo com o que é importante para nós. É aquilo que é mais instintivo. Às vezes a gente precisa parar, olhar e não, peraí, o que eu quero? Né? O que eu vim fazer aqui? Eu vim pautada nesse meu lugar tão importante para mim, que é crescimento, que é desenvolvimento, volta um pouquinho. Né? Tô muito inclinada para o outro lado, tô muito inclinada para o dinheiro, para as amizades, para a curtição. Não, volta, eu vim aqui por isso. Então, acho que é um ponto importante. E é bem interessante trazer isso, porque é um cenário muito comum, né? São casais irem juntos e se separarem. Porque talvez tenham até valores próximos ali, mas encaram a experiência de formas diferentes e se distanciam desse valor ali e se perdem. É um contexto muito comum do intercâmbio. Apesar da gente fazer muitos casamentos ao longo do intercâmbio, né? Eu sou prova viva disso. A gente faz muitas separações também. Muitas, né? E delas depois muitos outros casamentos, mas muitas separações porque acho que cada pessoa vive de uma forma o intercâmbio, vive aquela intensidade. E é uma vivência muito única para você chegar no fim de tudo e se comparar a alguém. Uhum. E você, tipo, tomar uma atitude de uma manada, né? Tá todo mundo fazendo esse curso, eu vou fazer também. E acho que isso é bom pra mim também. E isso é comum aí também, né, Sheila? É muito comum aqui. É bem isso. Tipo assim, às vezes tu divide o quarto com uma pessoa que tá aqui só pra trabalhar, tá aqui pra juntar dinheiro. E aí tu começa a se perguntar, tá, mas será que eu tô errada de estar indo pra aula todo dia? Será que eu tô errada de tá me esforçando e tentando aprender inglês se eu tô muito próximo de alguém que tá, sei lá, juntando dinheiro e, enfim, cumprindo o objetivo dela?
né? Então, Uhum. são coisas diferentes. Às vezes, por a gente estar longe da família, a gente pensa que o objetivo de quem está do lado é o nosso também. A gente vê o amigo, eu vou renovar para inglês porque o meu sonho é ficar aqui para sempre. Tá, mas talvez não seja o meu ficar aqui para sempre. E talvez eu só tô indo no caminho dele porque, tá, fica aqui é legal, então vou seguir esse caminho. Então, Uhum. e é isso, eu sinto que é um trabalho diário, e agora a Nath esclareceu tudo. São duas coisas, né? É o valor e o objetivo. Porque É. antes na minha cabeça eu fazia um trabalho diário para voltar para os meus objetivos. Mas agora talvez o trabalho maior tenha que ser voltar para os meus valores. É. Eu não tinha ideia dessa diferença, gostei muito disso. Hoje é quase uma terapia em grupo. Adorei. É quase uma E, terapia em grupo. e aí tem outro ponto, né? Que quando a gente não tá seguindo e guiando pelos nossos valores, qualquer sofrimento ele é muito mais significativo. Quer dizer que, então, é uma ansiedade porque tá pautada em coisas que eu quero não é válida? Não é isso. É que ela vai ter um propósito. Eu vou entender que eu tô ansiosa, eu tô com medo. Eu tô com medo de me mudar pra Austrália, tá? Não, mas eu tô com medo com um propósito. Eu tô com medo de fazer algo que eu quero muito, que, nossa, vai me trazer muita felicidade pra minha vida, vai trazer muita sensação de preenchimento mesmo pra minha vida. Que é diferente de eu tô ansiosa pra uma coisa que nem é tão importante assim, né? Tá, então, que, que sentido tem? Sim. E entender tudo isso ajuda até, por exemplo, na escolha do destino, né? Uma simples Uhum. escolha do destino. O que é mais importante para você? Eu vou escolher esse destino aqui porque tá em alta, a galera tá indo, ou porque de fato combina com você e combina com o que você procura, né? De fato casa com tudo que você busca. A Mayara trouxe aqui, escreveu um ponto, eu vou ler aqui para todo mundo, que me relembrou muito uma fase da minha vida no intercâmbio. A Mayara escreveu aqui, ó, que acredita que o maior desafio dela é o trabalho, porque pesa muito para ela trabalhar com algo que ainda não está desenvolvendo o inglês. Mai, eu passei muito por isso, porque eu também me senti em um estágio do meu intercâmbio, tipo, eu queria um trabalho que eu trabalhasse outras habilidades, né? Que eu não ficasse assim, que eu comecei a trabalhar numa fábrica de salada que eu era uma maquininha. Era bem aquelas fábricas do Japão. Eu pegava salada, colocava no pote. Eu pegava salada, colocava no pote. Uma máquina. E com um monte de chinês ao meu redor, eu só falava xixi o dia inteiro, que é obrigada em chinês. Foi o que eu aprendi. E que eu não vou mais comprar salada no supermercado. Foi isso que eu aprendi durante esse tempo. E por fim, tipo, eu cheguei a uma estafa, eu odiava o trabalho, só que todo mundo ao meu redor estava sofrendo por não conseguir trabalho e eu estava trabalhando. E eu queria sair do trabalho. E eu ficava tipo assim, gente, mas eu não odeio o meu trabalho, eu quero sair do trabalho. E todo mundo ao meu redor, não, mas você tem um trabalho. Eu tava assim, gente, mas eu detesto o meu trabalho. E eu só queria sair daquilo. Eu acho que eu profetizei tanto que eu queria sair que saíram comigo. E aí eu fiquei assim, não, quer saber agora que eu vou conseguir algo que eu falasse inglês. E foi quando eu peguei o currículo e saí pra rua fora e consegui o trabalho num café, que era o que eu queria na época. Então, eu acho que essa questão é muito isso, né? Às vezes a gente, pra ir contra o que a maioria quer, é muito difícil. E principalmente quando o assunto é trabalho. Porque quando a gente tá falando de intercâmbio, que permite o trabalho, igual a Austrália e Irlanda, a galera foca muito no trabalho. O trabalho tem competição de horas, quantas horas fizeram por semana, né? E isso é terrível, porque eu nunca fui uma pessoa que ganhei rios de dinheiro durante o intercâmbio. E eu ficava lá, tá, então tá, gente. Muito obrigada. Vamos falar de que hoje? Vamos pro próximo assunto. Uhum. Então, quando eu fui renovar meu visto, eu perdi trabalho. Então, eu passei perrengues ali de trabalho. E a galera aqui, ó, não trabalhava, não sei o que. E eu, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Até que, não, depois a coisa engrenou. Mas paciência é muito difícil ter porque você tá naquela pressão. E Uhum. Marcela, na vida pessoal, já sou uma pessoa um pouco desprovida de paciência, né? Aí eu tô. Não, aquele é um caos. Realmente, gente, é um caos sentimentalmente. É uma montanha russa.
E aí você fala, meu Deus, como que eu vou me pôr no equilíbrio? Porque é um monte de gente falando na sua cabeça e você só quer tomar suas decisões em paz. Uhum, uhum. É bem isso. E um monte de gente falando na cabeça traz um monte de pensamentos para a cabeça. Um monte de pensamento na cabeça não dá em outra. É a ansiedade. Se a gente pensa em ansiedade, ela é pensamento acelerado, ela é uma chuva de pensamentos, pensamentos que muitas vezes não fazem sentido só naquele momento que a ansiedade está gritando ali, que o peito está palpitando, que o olho está tremendo, que está suando frio, e aí depois para e pensa, não, peraí, né? Não é bem assim. E aí, esse é uma estratégia legal de saber observar o que está pensando, né? Saber observar o que está passando na cabeça. Lá naquele momento que a Marcela ali queria sair do serviço, da máquina de salada ali, e todo mundo na volta querendo trabalho, o que passava na cabeça dela, né? Nossa, tô menosprezando o que todo mundo quer, eu deveria aproveitar essa oportunidade, eu deveria ser um pouco mais grata, olha só, essa oportunidade não é para todos. Não, peraí, como é que a Marcela pode responder para esses pensamentos de essa oportunidade realmente não é para todos? Não é isso que eu quero, eu tô a fim de procurar outra coisa, se o fulaninho não consegue trabalho, não é culpa minha, eu não quero esse trabalho aqui. Então, muito desse lugar de percebendo os pensamentos, percebendo quais são esses que te levam para uma ansiedade mais intensa e rebatendo. Isso faz sentido para mim, né? Essa ansiedade que eu tô sentindo é muito mais de um pensamento que tá na minha cabeça, de uma vozinha que fica aqui no meu ouvido, ou não, é real, né? É real, não, eu deveria estar valorizando esse trabalho. No caso da Maia, era uma vozinha que estava na cabeça dela. Em outros casos, pode ser, não, peraí, valoriza um pouquinho, é parte do processo, é um caminho, não vai chegar e arrumar o melhor emprego do mundo, não vai chegar e arrumar um emprego falando inglês, sendo que nem fala inglês, então vamos com calma. Tem e aí é isso, cada um dos pensamentos, para cada pessoa, vai para um lugar, né? E a gente conseguir olhar para eles, acalmar eles, tirar da cabeça, e às vezes é tirar da cabeça escrevendo, né? Tô pensando isso, e às vezes dá uma folha inteira de tanta coisa que tá pensando. E respondendo cada um, né? Responder pensamento é o maior antídoto para a ansiedade. É a melhor forma de lidar com ela. Entendendo que ela é os pensamentos a mil na cabeça. Né? E é no momento em que tu tem tempo para um monte de pensamento na cabeça, né? Porque tu chega sozinho. Não chega cheio de amigo para conversar, não chega cheio de trabalho para fazer. Então, tem tempo para a cabeça fritar de pensamento. Tem tempo. Sheila, agora uma pergunta pra ti que tá aí vivendo intercâmbio. Você já sentiu essa pressão, às vezes, de viver o intercâmbio perfeito? Tipo, ai, falar inglês, depois já ir pro outro curso, já tá ganhando um trabalho. Você já sentiu essa pressão, assim? E como que tá a galera em relação a isso? Eu sinto que a gente não tem paciência. A gente quer tudo para ontem. A gente não percebe que a gente viajou 24 horas para estar aqui de avião. A gente não percebe que a gente deixou muitos objetivos e uma família no Brasil. A gente não percebe que a gente fez uma mudança. Tipo assim, não tem como dimensionar o tamanho da mudança que a gente fez. E a gente quer que as coisas sejam para ontem. Não tem como ser para ontem. Então, eu acredito que a gente fica se comparando muito com quem já está aqui há mais tempo. A gente compara muito, mas a gente esquece. Olha tudo que a gente fez para chegar até aqui. Sim. Não vai ser em 2 meses que eu vou encontrar o intercâmbio perfeito. Não vai ser em 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu tô aqui há 7. E ainda tem muita dificuldade de muitas coisas, né? Eu queria que o meu inglês estivesse muito melhor do que tá. Mas eu pratico ele na rua? Eu convido os meus colegas asiáticos para a gente tomar um café? Não. Então a gente quer que seja para ontem, mas a gente esquece de trabalhar para acelerar o processo. Ah, tem um trabalho aqui com brasileiros, vamos trabalhar ali que é mais fácil. E o café com os amigos asiáticos para praticar o inglês? Não foi. Então é muito louco isso. A gente compara muito o intercâmbio de todo mundo. A gente quer que seja tudo muito bom. Só que assim, a gente está em outro contexto, em outro lugar, com outras pessoas.
A gente tá muito longe da nossa casa. Não vai ser rápido. Eu tenho certeza que não vai ser rápido. E eu esqueço disso às vezes eu esqueço disso, é óbvio. Mas eu tento fazer esse trabalho de lembrar. Não, peraí. 7 meses é muito pouco. Eu tô do outro lado do planeta, gente. 7 meses não é nada. Então, vai muito dos objetivos. De novo, eu acho que vai um pouco dos objetivos também. Tá, se o objetivo é aprender inglês, volta, pensa, escreve, como a Nath falou, essa dica foi incrível. Escreve e prioriza. Não vou trabalhar agora, vou praticar meu inglês com os meus colegas. Porque senão eu nunca vou fazer o meu intercâmbio perfeito. Eu vou sempre ver o dos outros. E na internet a gente consegue ver tantos intercâmbios perfeitos. Porque aquilo as pessoas mostram o que é mais fácil, o que é mais legal. Eu acho que tem esse rolê de comparação também com influenciadores. Tem muita gente aqui mostrando a vida aqui. E a gente pode estar se comparando com isso. Sendo que essa pessoa pode até estar em outro visto, pode até ter outros objetivos aqui. Enfim, Chegou há mais a gente tem tempo também, né? chegou há mais tempo. Eu acho que a gente tenta ter um intercâmbio perfeito, mas a gente esquece que ele é nosso. A gente quer o perfeito do outro. Eu acho que isso é um teto doido, assim. É verdade. E casando com a sua pergunta, a Rayara até perguntou aqui se chega um momento que a gente sente que o intercâmbio fica com um sentimento de casa. A Sheila pode responder também pelo que ela escuta, pelo que ela sente, eu posso dizer que sim, chega sim. Não é rápido, né? Porque você demora 3 dias para chegar no lugar, né? Não é rápido, só para chegar só 3 dias. Mas isso acontece, eu já me mudei muito, gente. Já me mudei muito na minha vida, né? Hoje eu moro no Rio Grande do Sul e sou do interior de Minas. Isso acontece em todo o processo de mudança, até aqui dentro do Brasil, né? Eu passei por esse processo de mudança vindo para o Sul. Então, no início aqui no Sul, eu também não me senti em casa e aqui a gente fala português, né? Então, assim, sim, chega assim. Perrengue não deixa de ter, isso é normal. Mas fica o sentimento de casa, uma hora fica assim. E eu achava, um sentimento meu, eu achava que eu ia sofrer, tomara que a minha família não esteja escutando, mas eu achava que eu ia sofrer muito mais de saudade. Eu achava que eu realmente estaria sozinha. Eu tinha um pouco esse sentimento de, tipo assim, tá, não vou ter ninguém. Tipo assim, a minha família tá muito longe, eu não vou ter ninguém. Só que a vida flui. A gente conhece pessoas, a gente faz amigos, a gente faz novos vínculos. Então, quando a gente percebe, a gente também tem uma rede aqui. Então, é incrível, porque eu tenho uma rede lá no meu país, lá da minha família, e eu já tenho uma rede aqui na Austrália de amigos próximos. E quando a gente está no Brasil, a gente não percebe, a gente não acredita que vai ter isso. É solitário, porque as minhas decisões só eu vou tomar, mas tem um acolhimento, tem amigos, tem pessoas próximas. Mas sim, eu não sei explicar, é um solitário, mas a gente consegue se sentir em casa. Hoje eu consigo me sentir em casa aqui. A frase que Mesmo mais que define. as decisões sejam só minhas. É muito doido isso. A frase que mais define pra mim é que a saudade vira rotina. É isso, a saudade vira rotina. Tipo, faz parte da rotina. Ah, tem saudade? Tem. Mas é que você tem tanta outra coisa pra fazer que a saudade é rotina, né? E o Victor Fraga, que é um estudante nosso que mora em Gold Coast, pra quem não conhece, ele compartilha um pouco da vida dele também. E ele falou, né, que na internet ele não tem problema nenhum. E sim, gente, não compara. Com quem compartilha a vida, sempre vai ser mais fácil, né? Eu também compartilho coisas no Instagram, a Natália também. E ninguém vai compartilhar coisa ruim, né, gente? Porque a gente não posta foto feia. Por que eu vou compartilhar coisa ruim? A grama do vizinho é mais bonita, né? Mais verde. Sim. Sempre. Sim. E a Mayara mandou que ela também achou que ia sofrer muito de saudade. De fato, acho que a saudade é um dos sentimentos mais fáceis de lidar no intercâmbio. Claro que, gente, isso é muito pessoal, depende muito dos vínculos que você tem com as pessoas, com a família. E acho que volta até no que a gente falou, acho que depende dos valores, né, Natália? Uhum. Que aí é Total. algo que depende de como cada um lida também, né? Isso, como cada um lida com suas próprias emoções, né? E vão ter emoções. Saudade é um sentimento, é uma emoção, né? Ela vem, chega um pico e ela desce. Qualquer emoção é assim. Então, é como cada um vai reagir com
suas próprias emoções. Tem pessoas que, por exemplo, têm uma intensidade maior na própria ansiedade, que é o que a gente está conversando aqui. Então, em mais situações, a ansiedade vai vir, vai chegar num pico, vai demorar um pouquinho ali e vai descer. Pessoas têm com a saudade, sentem mais saudade. Não é sentir mais saudade, sentir mais ansiedade, mas é sentir de uma forma um pouquinho mais intensa, né? Assim como tem algumas pessoas que vão sentir, por exemplo, a tristeza, e assim a gente vai entendendo e cada um vai se conhecendo um pouco melhor nesse lugar, né? De qual emoção eu vou sentir mais, qual ela vai estar mais intensa em mim. E vai ser a mesma coisa que aqui no Brasil. Se você é uma pessoa que sente que a saudade de uma forma mais intensa, lá do outro lado vai sentir ainda mais. Se você é uma pessoa que é mais ansiosa aqui no Brasil, lá do outro lado do mundo, do planeta, vai sentir de uma forma um pouco mais intensa. Então, acho que vai muito nesse lugar, assim, de como cada um já é, né? Como é a essência ali, como lida com as emoções de cada uma das pessoas. Que vai ser diferente, que não vai ser igual o colega do intercâmbio lá, que liga pra mãe todo dia de vídeo e fica a hora, será que eu não tô sentindo saudade porque eu não tô ligando? Não, talvez porque tua ansiedade não seja, tua saudade não seja tão intensa assim. Você não precisa de tantas estratégias para lidar com ela, como a do teu colega. Exato. E a comparação, eu acho que é um sentimento que afeta muito a saúde mental de todos os bom, da gente, né, gente? Não vou falar dos Sim. intercambistas, enfim, mas acho que da gente, né? Eu que já vivi, aquilo que tá vivendo. E como lidar com isso, Natália? Tipo assim, tem uma estratégia dentro da clínica que é possível lidar melhor com essas comparações para ajudar realmente o estudante a voltar ao sentimento de ei, eu tô olhando para a grama do vizinho, eu não tô olhando para minha. Tô sofrendo porque meu amigo liga toda semana, todo dia para a mãe dele e eu não tô ligando para minha. Uhum. Primeiro ponto, não existe comparação. Ponto. Existe. E nunca mais se comparar com as pessoas. A gente vai continuar se comparando com as pessoas. O ponto vai ser o que a gente faz com essa comparação. A gente, enquanto sociedade no todo, a gente olha para as outras pessoas e tem um julgamento sobre isso. Se o colega tá ali ligando para a mãe todos os dias e aí eu olho, eu julgo. Ele tá ligando de novo, eu ainda não liguei, eu não ligo nunca. Será que eu sou uma má filha porque eu não ligo? Né? Já virou uma comparação, já foi um julgamento, já foi uma comparação. Isso vai existir. Agora, se tu vai sempre, todas as noites que tu olha teu colega lá ligando pra mãe, tu vai ligar, tu vai estar agindo de acordo com essa comparação. Então é o lugar de não, peraí, por que eu não tô ligando? Por que eu não preciso ligar todo dia? Por que eu não tenho assunto pra contar hoje? Por que eu não tô com saudade hoje? Porque minha mãe me ligou ontem. Não vou ligar. Mas eu também posso tirar um bom proveito dessa comparação de, tá, eu deveria ligar. Eu vou lá e ligo, mas é sempre da gente ter um de fulaninho tá fazendo isso, fulaninho tá fazendo aquilo, isso vale pra mim? Esse é a base, assim, é olhar e se perguntar, isso vale pra mim? Eu vou estar fazendo isso puramente porque ele tá fazendo? Eu vou estar fazendo isso puramente porque é o esperado, é o bonito? Ou eu vou estar fazendo realmente porque isso também é importante pra mim? Eu também preciso dar uma atenção nisso. Sim. Comparação vai ter, essa é a base, vai ter. Não tem como fugir dela. E eu acho que a comparação, ela gera até, às vezes, em alguns cenários, que ela vem acompanhada de vários sentimentos, um bloqueio, né? Igual quando a gente fala de trabalho. Meu amigo conseguiu trabalho em uma semana de intercâmbio e eu não consigo. Aí a pessoa fica ansiosa, fica nervosa e não consegue trabalho, e não consegue... E tá ali naquele, né, naquele mix de emoções e olha pro lado, os colegas de sala dele todos têm trabalho e é um assunto assim, quando a gente chega nesse tópico, gente, ele é muito sensível. Que acho que ela vai saber falar. Eu acho que é um assunto de todas as mesas, né? Total. O tempo todo. Todo mundo só fala de trabalho. E aí, se você é aquela pessoa que acabou de chegar e ainda não tem trabalho, se prepara. E tá tudo bem, porque acabou de chegar. E a gente esquece isso. Acabou de chegar, não precisa sair trabalhando amanhã.
claro que muita gente, né, às vezes larga tudo que tem no Brasil e chega aqui e precisa dar certo. Mas conseguir um trabalho do dia pro outro não quer também dizer que deu certo. Mas é isso. Às vezes eu tenho a impressão de que às vezes a gente esquece, a ansiedade, ela bloqueia a gente de aproveitar o processo. A gente quer tanto chegar em algum lugar que a gente esquece de aproveitar o dia a dia. Tipo assim, meu Deus, a pessoa chegou há uma semana aqui na Austrália, vai caminhar na rua, vai conhecer algum lugar, não precisa trabalhar para ontem. Tipo, tu tá esquecendo de aproveitar que tu tá em outro país, vivendo uma experiência, podendo falar inglês, podendo praticar inglês. Eu acho que é isso, a ansiedade, ela nos bloqueia de viver o processo. A gente esquece do processo. A gente quer tanto algo que a gente fecha os olhos para todo o resto. É exatamente o que a ansiedade faz, né? Ela te coloca lá na frente. E te colocando lá na frente, tá, e o agora? O agora fica para depois, né? O agora a gente não pensa, o agora só tá acontecendo. E o emprego tu consegue no agora, né? O olhar para a paisagem bonita, para o ponto turístico, tu consegue no agora. E não no eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que procurar, eu tenho que enviar um currículo, eu tenho que conhecer tal pessoa que vai me ajudar com isso. Não, peraí. Tu vai conhecer tal pessoa quando tu encontrar um grupo legal, tu conseguir sentar numa mesa, conversar com esse grupo, curtir o momento, não ficar falando só disso. Então, momento, né? Acho que a maior ansiedade é viver o presente. É olhar para o agora. O que está na minha mão agora? O que eu consigo fazer agora? Né? Do que eu preciso me preocupar agora? Porque realmente vai fazer uma diferença, porque realmente é uma coisa perigosa, é uma ameaça. Né? E não o que lá na frente vai acontecer se eu não conseguir esse trabalho. Né? Se eu não conseguir em tantos dias esse trabalho, eu vou ficar sem dinheiro e aí eu não vou conseguir me sustentar e aí vai acontecer isso e aquilo. Não, volta. Agora, o que eu posso fazer agora, neste momento, neste dia de hoje, para conseguir esse emprego? É total. A gente desvincula muito do agora. Eu passei boa parte não, toda a pandemia fora do Brasil. E aí foi um momento, né, gente, de saúde mental no pico de todo mundo, né? Na verdade, sem saúde mental. Não tinha, né? Ela era inexistente. E eu estava, uma parte eu passei na Austrália, outra parte na Irlanda. E na Irlanda, uma das grandes vantagens do intercâmbio é você o quê? Desbravar toda a Europa. E eu não podia desbravar toda a Europa porque eu estava presa na Irlanda. E era temas da minha terapia o tempo inteiro, que eu ficava, pelo amor de Deus, eu quero viajar, eu não podia viajar. E aí a minha psicóloga ficava o tempo todo falando, calma, aproveita aí. E perguntem, a Sheila sabe, eu já falei várias vezes no escritório, quais coisas que eu sinto, a Natália também, mais falta de morar fora, gente. Eu sinto falta de andar na rua, eu sinto falta de tomar café, eu acho que eu falo isso com todo mundo. Uhum. Eu sinto falta de coisas tão simples que às vezes a gente acha que é mirabolante, né? Você sente falta de viajar ao mundo. Não! Eu sinto falta de caminhar nos parques. Eu sinto falta muito dos cafés, né? Porque realmente é uma coisa muito gostosa ali. E que aqui no Brasil a gente vê mais em capital, né? Ou é mais longe, é mais um evento, né? Na Austrália, tanto na Austrália quanto em Irlanda, e no café é uma coisa que você vai na esquina. E é o que eu mais sinto falta. Né? De comer o sushi da rua de Sydney. E isso faz parte da rotina, era do dia a dia, ó. Então, Má, quer dizer que tu conseguiu focar no momento, tu conseguiu olhar para os lados, caminhar na rua, Claro não que ficar não. tão. Não, gente, é que hoje a gente ajuda os estudantes porque eu vivi a experiência, então eu vivi todos os sentimentos realmente. Então, por que que tem a live? Para vocês não cometerem os mesmos erros. Então, porque realmente uma coisa que prejudica muito a gente, né? É bem isso que a Sheila falou, a gente esquece da grandiosidade que é o intercâmbio, da grandiosidade que é o investimento e bloqueia os olhos e se compara e não vive. Essa é a verdade. E não vive o simples, né? O café, o parque, as coisas básicas que são tão lindas durante o intercâmbio. Uhum. Nath, você que já atendeu algumas pessoas que moram fora também, esses sentimentos também são comuns de tratar na clínica? É algo que vários deles trazem também?
Sim, é tudo que a gente foi falando, assim. Saudade de casa, medo de se perder nos objetivos, né? O que que eu vim fazer aqui? Eu já nem sei mais, eu já saí do meu foco. Incerteza, acho que esse é o maior ponto. Incerteza tanto do que eu quero, mas será que eu vou conseguir o que eu quero? Né? Será que eu vou conseguir meu visto permanente, por exemplo? Né? Suportar o processo também, porque daí chega outros, né? Decidiu, é isso que eu quero, é aqui que eu quero, beleza. Então vai ter que suportar o processo, vai ter que encarar de fato. Ou, ah, não, decidi que o que eu quero é retornar minha vida, continuar minha vida aqui. De novo, suportar o processo, olhar para ele. Então, sim, assim, acho que futuro e saudade, não só de família, saudade num todo, são pontos muito trabalhados em terapia com pessoas que moram fora. Não necessariamente intercambistas, né? Mas pessoas que moram fora, assim, entender a saudade da cultura, a saudade da vida que tinha aqui. Às vezes também, às vezes, mas bem comum, na verdade, a idealização, né? A Austrália idealizada e a Austrália real, né? A vida que eu montei na minha cabeça morando fora e a vida que eu tenho. Esse também é um ponto bem chave, assim, de né? Vai fazer um intercâmbio, é legal, tem uma agência bem estruturada, com bastante auxílio, tem uma galera legal, que bom, mas ainda assim vai ter realidade nisso, né? Igual a vida em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Não vai ser só aquela vida da expectativa que você planejou. E, obviamente, você planejou coisas muito bonitas, legais. A gente não planeja os perrengues. Então, esses pontos, 3 pontos chaves, então, que aparecem na clínica com pessoas que moram fora. Essa expectativa versus realidade. Futuro e incerteza. Sim. E trazendo dessa expectativa versus realidade, Sheila, você vê que realmente tem muito aí, principalmente pra galera que acabou de chegar. As pessoas estão indo com essa expectativa muito alta. Como que você acha que está sendo esse sentimento do ambiente? Eu conheci várias pessoas que me falaram assim: ah, eu saí do Brasil querendo ficar aqui para sempre. Eu tinha certeza que eu ia ficar aqui para sempre. E eu cheguei e não é bem assim, né? Tipo assim, tem que trabalhar mais do que eu esperava, eu tenho que me esforçar mais do que eu esperava para aprender o inglês. As pessoas, elas esperam coisas bem diferentes do que elas encontram. Mas eu também acho que isso vai de acordo com quem te orientou. Quem te disse que essas coisas seriam dessa maneira? Né? Qual foi a fonte que tu pesquisou que seria assim? Então, aí entra o suporte da agência. Tá, a tua agência, ela te disse que tu vai ter que trabalhar, ela te disse que, bom, o salário mínimo é tanto, né? Se tu quiser juntar dinheiro é tanto, o salário da acomodação, o custo da acomodação é tanto. Tipo assim, quem te orientou? Né? Da onde que tu tirou essa expectativa? Eu acho que isso conta muito, porque eu sabia, muitas coisas que eu encontrei aqui, eu sabia que ia ser desse jeito. Eu sabia que ia ser desafiador. Claro que é diferente quando a gente vive. A expectativa, ela é sempre diferente da realidade. Mas a gente tem que procurar um equilíbrio. Tá, peraí. Eu imaginava que ia ser assim. Tipo, alguém me avisou. Eu tinha a ideia de que seria desafiador. Eu tinha a ideia de que eu teria que esforçar para falar inglês. Eu tinha essa ideia. Então, eu acho que o pessoal, às vezes, ele erra muito em onde pesquisou. Qual que é a fonte? Quem te disse isso? E eu tenho certeza que a Connection não ilude ninguém. Eu sei bem disso. A Marcela fala, ó, vivi um intercâmbio, a minha experiência foi assim. A tua pode ser assim ou pode ser assado. Ai, a Então minha eu tá acho de que perrengue, então eu espero que seja melhor. eu acho que ser guiado por quem viveu a experiência é diferente, né? A Marcela viveu a experiência no visto de estudante, então ela viveu a experiência exatamente do jeito que eu vivi aqui. Né? Não é a Marcela que, sei lá, casou com um australiano e tá lá me falando que é fácil a vida. Não, peraí, ó. Ela seguiu o mesmo caminho que eu. Então eu vou pegar essa fonte dela. Eu acho que o pessoal às vezes pega a fonte dos lugares errados. Não sei, talvez.
E a Sheila trouxe uma lembrança que tem, às vezes, também os imprevistos, né? Infelizmente, vão sempre ter coisas que ninguém vai te avisar. Não tem como, a gente não consegue prever o futuro. E que não está no controle de ninguém. Por Não. exemplo, quando eu vim para a Austrália, a minha escola fechou 2 semanas antes de eu embarcar. Gente, a escola fechou. Uma rede de escolas enorme, que a gente não fazia ideia que poderia fechar um dia. E fechou. E assim, poxa, eu faço parte do time da agência. E mesmo assim a minha escola fechou. Então não estava no meu alcance, não estava no alcance da Marcela, não estava no alcance da agência. Foi algo externo que aconteceu. E qual que é o papel da agência, talvez? É me orientar, é falar assim, não, Sheila, peraí. Ó, aconteceu isso, não tinha o que a gente fazer sobre isso, e os teus caminhos são esses. Eu acho que o suporte da agência vai nisso, assim, um pouco até no carinho, sabe? Porque são coisas que não tinha, a Marcela não tinha como prever e eu não tinha como prever. Então eu acho que o suporte ele tá mais nisso. Não é na experiência perfeita, na escola perfeita, no dia a dia perfeito, mas como a agência vai te guiar a partir daquilo que aconteceu. Exato. E até, tipo, lidar com esse sentimento de imprevisto, aí a Natália pode nos auxiliar. Por exemplo, lidar com esse sentimento de imprevisto onde você é o único que tá tendo imprevisto. Uhum. Só a sua escola fechou. A de todo mundo perto de você, não. A gente volta lá para a questão da comparação, né? De tá, peraí, foi a minha escola que fechou, então eu preciso agir com isso. E o que eu posso fazer? E a melhor forma da gente lidar com incertezas é de ser uma certeza e o que não pode ser, né? Pode ser uma certeza. Uma certeza é, eu vou escolher uma agência que vai me respaldar do que acontecer. Não é uma certeza que eu vou me dar bem, eu vou adorar a escola, mesmo que seja a melhor. Tá, agência, como é que eu posso trocar essa escola? Então, lidar com imprevistos, uma das melhores formas é fazer boas escolhas, não só de agência, mas fazer escolhas que façam sentido e que você consegue ter certeza para o que vier de imprevisto, o que vier de não certezas, de coisas que a gente não consegue controlar, a gente vai ter uma segurança de, tá, não, mas isso aqui deu certo. Mas esse ponto aqui eu já sabia que poderia ser assim. Ah, isso aqui não deu, mas também eu já estava preparada, assim, assada. Ou isso aqui não deu, mas eu sabia que poderia não dar. Né? Não tenho nada para fazer, não sei o que eu faço, realmente foi uma merda, mas eu sabia que poderia ser assim. Então, tem coisas que a gente tá no controle e é legal estar mesmo no controle dessas que a gente pode estar, como escolhi essa agência por isso, escolhi essa escola por isso, quero ir para esse país porque combina mais comigo, mas tem coisas que não tá. A gente não consegue nem listar as coisas que não estão no controle, mas a agência fechar não tá no controle, mas uma escolha que tu fez antes te respaldou de, bom, não tá no meu controle, mas de alguma forma lidei com isso. É. Tem que ter um pouquinho de resiliência, né? E aí acho que é uma coisa que Isso, também o também. tempo, um pouco de maturidade faz a gente lidar melhor. Paciência é muito importante. Acho que E é durante. difícil, é E importante e é difícil. é muito. Mas a Marcela disse outra palavra-chave: paciência e duas palavras-chave: paciência e resiliência. E vão ter coisas que a gente não vai saber lidar mesmo. Vão ter coisas que eram para estar no controle e não estavam. Vão ter coisas que a gente não vai conseguir lidar, que a gente nem vai saber, e não vai saber nem recorrer para onde eu tento lidar com isso. Mas faz parte da vida. É. Bom, pessoal, a gente já tá aí há quase uma hora, né? Batendo um papo. Acho que foi um papo bem legal, bem leve. Trouxe outra nuance do intercâmbio. E, Nath, o que você deixaria assim, de mensagem de acolhimento mesmo para os estudantes que estão passando por todos esses sentimentos, tá? E eu falo tanto para quem tá planejando aqui, tá se imaginando lá, e para quem tá no seu destino também e vivendo toda essa turbulência, essa pressão, esse alto e baixo, saudade, que mais, Sheila? São muitos sentimentos, né?
comparação, Comparação. pressão, porque eu acredito que aqui tudo é muito. Quando tá feliz, a gente tá muito feliz. E quando tá triste, a gente tá muito triste. Porque a gente tá fora de todo o nosso contexto. Então aqui os sentimentos, eles são muito além do que a gente já sentiu antes. Porque é fora de tudo que a gente já viveu em outro contexto. É muito doido, gente. É uma loucura. É incrível, mas é uma grande loucura. Uhum. Mas uma mensagem que eu deixaria é que as coisas, elas não estão totalmente no controle, as coisas, elas não são perfeitas, as coisas, elas não vão sair como a gente planejou, como a expectativa bonita que a gente teve. Sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer, mas o mais importante é que a gente vá adquirindo habilidades para lidar com essas coisas. A gente vá construindo e adquirindo fundações sólidas para lidar com esses imprevistos, com essa realidade que vai encontrando. Então, é muito voltar para dentro, encontrar o que a gente vai conseguir lidar, encontrar quais são as nossas habilidades para isso, entendendo que as coisas na volta vão acontecer, mas como eu vou lidar, como eu vou encarar, como eu vou estar olhando para isso, é um encontro nosso com nós mesmas. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, vai ter, né? Vai ter pontos que não vão ser completamente lindos como a gente pensava, mas também vão ter habilidades em nós. E essas que acho que a gente foi conversando, assim, para vocês irem refletindo de quais são as de vocês, né? Estudantes, quase estudantes, pré-estudantes, né? Que, que estão vendo, que viram e vão ver essa live, é de quais as minhas habilidades, os meus motivos, os meus valores, que vão fazer com que eu passe com todas essas turbulências que vão chegar. A minha agência também. É verdade. E você, Sheila, o que você deixa de dica pra galera? Até dica do que você usa, tipo, por exemplo, para na hora de tomar suas decisões. Recentemente você passou por uma renovação de visto também. Então, você também tem, né, a propriedade para falar pelas suas vivências. Eu levei em consideração, assim, uma pergunta que eu me fiz muito quando eu renovei o meu visto foi o que eu iria me arrepender menos. Eu tracei dois caminhos na minha cabeça e eu pensei assim, tá, se eu for para esse caminho, pode ser que a minha vida vá para esse, se eu for para esse caminho, pode ser que a minha vida vá para esse. Qual que eu quero viver mais? Tipo assim, qual o caminho que, se eu seguir nele, eu não vou me arrepender, independente das turbulências. Então, eu escolhi alguma coisa que, sim, nossa, eu quero muito viver isso, assim, eu me ouvi. Eu tentei parar e me escutar e pensei, não, eu quero viver isso. Vai ser talvez mais difícil, mas é o caminho que eu. Se eu for pro outro, eu vou me arrepender muito, porque eu queria mesmo esse. Não sei se deu para entender, mas de dois caminhos eu escolhi um que, assim, tá, esse eu quero mesmo, tô sentindo que eu quero esse. E se eu for para outro, eu vou me arrepender tanto se não der certo. E se for esse, e se eu me arrepender, pelo menos foi o que eu quis. Uhum. Foi mais ou menos isso, assim. Eu vou ter que lidar com a minha escolha. Nesse momento eu escolhi isso, e agora eu vou ter que lidar com isso. Se esse der errado, foi o que eu escolhi. Então eu tentei ir por esse caminho, assim. Eu acho que, enfim, espero que tenha sido uma boa escolha. Mas é isso. Outra dica que eu dou muito é o que eu tento fazer todo dia, que é aproveitar o processo. Tipo assim, às vezes o objetivo não é tudo. Aproveita o processo. Porque a saudade vai ser do dia a dia, não vai ser do grande objetivo. Eu acho que o objetivo é um dia, é um momento. Claro que pode ser um dia um momento que transforme a vida, mas a saudade mesmo vai ser do dia a dia. O que vai valer mesmo vai ser todas as vezes que tu acordou e foi no café que tu gostava e conversou com os colegas de escola. Cara, se não viver o dia a dia aqui, não sei. Não sei. E é aquilo. Eu tô falando isso porque eu me perco nisso e eu tenho que fazer esse trabalho de voltar. E lembrar, não, aproveita o dia a dia. O objetivo não é tudo. Vive o momento. E eu acho que foi o que a Nath falou, é aquilo de trazer para o presente. É muito difícil a gente voltar para o presente. A gente sempre quer saber o amanhã e a gente esquece de viver hoje. Eu acho que é isso que eu vivo aqui que eu poderia compartilhar, assim. Sim, sim. Gente, é isso. E durante o intercâmbio é muito fácil você se perder, porque você está em um ambiente que
são várias pessoas com objetivos e valores diferentes. Então, acho que é muito importante você ter muito claro o porquê você foi, o que fez você ficar também para quem está renovando o visto. E aí sempre olhar para esse motivo. E não deixem de viver o dia a dia, sem sombra de dúvidas. Eu voltei e eu sei que o que faz falta é o dia a dia. Porque é muito fácil se perder, é muito fácil ficar no automático na vida real, né? Eu falo que aqui é a vida real. Então, aqui no Brasil, na vida real, a gente já perde de olhar para o dia a dia. A gente cai no automático. Quando você vê a semana passou e você fez o quê? Meu Deus, eu só trabalhei, né? Então, a gente esquece mesmo de curtir o processo. Quando vê, você já fez 35 anos, você já fez 38 anos. E a Sheila mencionando a questão da pressão da idade, porque quando a gente está falando de migrar permanentemente, tudo depende da sua idade. A sua idade, ela é muito um guia, tá? Não tudo, eu dei uma exagerada. Mas boa parte depende da sua idade, né? A partir de um certo momento vai dificultar, dependendo da sua idade. Então, você vai se pressionando. Eu tô ficando velho, eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais velho, tá todo mundo imigrando e eu tô ficando mais velho. Só que às vezes não faz o básico, não dedica no inglês, né? Não faz o que precisa ser feito e perde o tempo olhando para o que não tem como mudar, que é o tempo, né? Todo mundo vai envelhecer. Eu estou envelhecendo, todos nós vamos envelhecer. Porque eu não vou envelhecer sozinha. Não mesmo. Então, todos nós vamos também bem juntinhos. Então, assim, tem que fazer o que precisa ser feito e aproveitar o processo. É bem isso. Acho que quem ficou até o final assistiu vai levar conhecimentos e dicas aí valiosas, né, para fazer da experiência muito mais rica e aproveitar. Meninas, acho que minha internet voltou aqui. Muito obrigada, tá, pelo tempo de vocês. Natália, muito obrigada pela sua disponibilidade e por todo o conhecimento compartilhado também. Eu que Gente, foi muito agradeço legal. o convite. Foi muito legal, Nath. Obrigada, né? Direcionou muitas coisas, esclareceu muitas coisas, essa questão de objetivos, valores. Como é importante a gente se conhecer para fazer tudo fazer sentido. Obrigada. Total, total. Obrigada por participar, ouvir um pouco as histórias da Sheila e também pensar ainda mais, né, na relação, ansiedade, intercâmbio, morar fora, que não adianta, né? São variáveis que combinam e andam juntinhos. Isso aí. E antes da gente finalizar, quem tiver alguma pergunta, quiser compartilhar, perguntar aí, gente, fica à vontade. Pode fazer uma pergunta tanto para Natália quanto para Sheila. Aproveita esse momento para estudar o máximo de experiência das meninas, né? Tanto de experiência da Natália como psicóloga, quanto de experiência da intercambista ali, da Sheila também, que recebe os nossos estudantes, tá? Perguntem bastante aí. Senão a gente já encerra aí nossa live, porque a gente é mestre em fazer live super longa por aqui, né? E muito obrigada, o pessoal já tá agradecendo aqui nos comentários. Obrigada, meninas aí que participaram, Miriam, Nayara. Prazer sempre ver vocês por aqui também. É bem isso, né? De não medir pela régua do outro. E lembrar disso, gente. A parte mais importante, que eu mais me pega aqui, é sempre voltar. Tipo assim, às vezes a gente vai vivendo o dia a dia, a gente esquece, a gente começa a medir pela régua do outro. É muito normal. Mas tem que fazer de novo esse exercício de voltar e pensar, não, peraí, eu tô medindo pela experiência do outro. Eu acho que é esse o desafio. O meu desafio aqui é sempre voltar. Uhum. É um desafio, mas também é a resposta, né? Super, super. A Raera perguntou pra ti, Sheila, como você avalia seu inglês após 7 meses de curso? É melhor do que eu imaginava. Não é melhor do que eu imaginava. Errei. Eu imaginava mais. Eu achava que eu super ia estar falando inglês e, tipo assim, nossa, 7 meses de curso é muito tempo, eu vou estar super arrasando. Não é bem assim. Mas eu tenho uma confiança muito maior. O meu inglês, ele não é incrível, porque eu não pratico tanto, eu não saio com meus colegas asiáticos para tomar um café, como eu falei, eu não pratico ele tanto fora da escola. Mas ele tá muito melhor e eu tenho uma confiança muito maior de me arriscar. Hoje, com 7 meses de Austrália, eu não tenho vergonha de falar errado. No começo, eu tinha muita vergonha de falar errado. Então, o maior aprendizado desse inglês de 7 meses foi
se eu falar errado, tá tudo bem. Eu vou conseguir, as pessoas vão entender independente do que eu falar. Então, eu acho que é isso. Primeiro, o inglês talvez te dá uma confiança para depois te dar uma fluência. Eu acho que é essa questão. Eu tinha muita vergonha de falar errado. E agora eu vejo que sim, cara, é só falando errado que se aprende. Então, o inglês, esses 7 meses serviu para ir moldando o que eu pensava sobre o inglês. Mas já subiu muito. Eu entrei no nível e eu já subi 2 níveis acima. Então, assim, melhorou. Me senti bem e me sinto mais confiante. Para mim, valeu super a pena. Ótimo. A Milha perguntou se idade é um fator levado em consideração para imigração, mas ainda é possível, né, migrar após os 45 anos. Possível é, claro que as chances reduzem após os 45, mas possível é sim. A chance só dá uma reduzida ali, mas ainda é possível, tá? É que muitas das regras de imigração permanentemente na Austrália são guiadas pela idade, tá? Mas existem outros vistos também, não só vistos focados unicamente de trabalho, que dão caminho de imigração permanente, tá, gente? Eu não consigo ler os comentários desde o início da live, então, Mas eu vou se tiver lendo alguma aqui. coisa, vocês me digam. Alguma pergunta para a Natália? Perguntei aí, gente. Aproveita e faça a terapia de vocês. Vou até não tenho pergunta para Natália. A Miriam agradeceu, obrigada por esclarecimento. Isso que eu fiz de, tipo assim, escolher a opção que eu vou me arrepender menos. Faz sentido ou não? Claro, foi o que tu queria fazer. Às vezes a resposta é tão simples, é o que a gente quer fazer. Não é É tanto verdade. que faz sentido, o X ali, aqui. Não, tu queria viver mais um pouco essa experiência. Nada não ia grandioso em chat. Foi viver, claro que foi, Sheila. Aproveita. E olha, passa rápido, né? Tu já tá 7 meses aí, foi ontem que tu foi. Passa muito É mais rápido. 7. Tu renovou mais 7? Mais um ano. Mais um ano, Sheila, vai ter bastante tempo de ir à Austrália. A Que Rayara legal. perguntou assim: como lidar com a ansiedade no pré-intercâmbio? Alguma dica? Essa é boa. Se certificar bem de tudo que tu tá fazendo, né? Confiar em tudo que tu tá fazendo, na escolha que tu fez, para qual lugar. Dei uma travada, né? Foi Voltou. uma Voltou. notificação que entrou. Confiar no lugar que tu tá indo, na agência que tu tá confiando o teu processo, saber e já ir pensando os teus porquês. Lidar com ansiedade no pré é muito já organizar tudo o que vai acontecer, mas também já entendendo que tudo que a gente falou antes, né? Vão ter as realidades que tu vai encontrar por lá. Mas tudo que aqui tu conseguir ir fazendo que vai te dar segurança é um ponto. Pensando que um fator bem grande de ansiedade é medo, e medo a gente encara com coragem e segurança. O que tu vai fazer para te trazer segurança? E coragem, né? E coragem a gente vai desenvolver, a gente vai colocar cara, a gente vai confiar. É verdade. E o pré é bem isso. Eu acho que é aproveitar o máximo agora aqui, que tá aqui, e pesquisar, né? Absorver o máximo de conhecimento, participar de live, workshop, porque quando você tá planejando, o que dá para fazer é aqui, né? Exato. E a segurança também, né? Conhecimento, live, experiência, tudo isso é segurança. Exatamente. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou, a todo mundo que ficou aí ouvindo a gente um pouquinho. Acho que foi extremamente necessário, né, essa nossa conversa hoje. Quem assistir também depois, eu tenho certeza que vai ser super acolhido por todas as palavras, né, as vivências da Sheila, todo o conhecimento da Natália também. Muito obrigada, meninas, pela participação hoje. Foi demais. Obrigada. Eu vou encerrando aqui, a live vai estar salva, vai estar no nosso feed. Então, aproveitem esse conhecimento. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Tchau. Beijo. Tchau. Beijos.